Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos, sexto ano. Meu nome é Jonas, eu sou professor aqui do Centro de Mídias de Matemática, né? Como é a primeira aula que eu estou aí com vocês, eu estou me apresentando, né? Participando. Eu sei que vocês vão ver, olha que interessante, mas hoje nós estamos aí para dar algumas orientações sobre como estudar, né? Orientações de estudos, aí como fazer e estudar. E hoje eu estou na companhia, isso mesmo, ela acabou de ter uma aula com vocês e ela vai de novo participar da aula. Devia ter ficado, né? Então, ela, a professora Andréia. Bom dia, sexto ano, novamente. Hoje overdose, hein? Vamos lá. Bom dia, Jonas. Bom dia. Vamos à orientação de estudos, hein, hoje. Beleza, então hoje na orientação de estudos temos alguns objetivos, né, André? Alguns objetivos que nós vamos traçar. Vamos colocar para eles os objetivos. Primeiro aí a orientação de estudos. Quem criou esse material, né, que foi feito, fui eu, a professora Andréia, né? Junto com a professora Tayana e o professor Mauro, né? Sim. Beleza? Então vamos lá, vamos colocar o que a gente vai falar hoje sobre essa orientação de estudos, tá? Pode pôr na telinha, diretor. Então a orientação de estudos nós vamos começar ali com reconhecer a importância da aquisição de hábitos e rotinas de estudos. Importante, muito né? Importantes, exatamente. Identificar, podemos ir para a próxima? Ou você vai falar todas ou uma de cada vez? Eu ia falar uma de cada vez. Então vamos, então tá. Então beleza, então vamos lá. Primeira. Reconhecer, muito importante esse daí, né? E principalmente que a gente está numa nova forma, né? Num novo formato. Então, estabelecer uma rotina, né? Como a gente vai... de que forma fica mais legal para você estabelecer essa rotina, né? A gente precisa ter essa liberdade, né, Jonas? De fazer a nossa própria rotina. Isso mesmo, né? E além dessa liberdade, é importante ter uma rotina, né? Sim. Você saber ali coordenar essa rotina, você ter esse hábito mesmo, né? É igual o café da manhã, tem que ser tomado de manhã, né? Senão não é café mais da manhã, né? Senão é café da tarde, né? Exatamente. Então, estabelecer uns horários, né? Ter tudo no seu dia, né? O horário da alimentação, o horário do banho, o horário de escovar os dentes, o horário de lazer, o horário do videogame, o horário do estudo, né? Que deve estar entre esses momentos todos aí que eu falei. Isso mesmo, né? Outra coisa importante que nós vamos trabalhar aqui, né? Pode pôr na telinha para eles, é o tal do identificar, né? Então, é identificar e reconhecer os fatores fundamentais para o ato de estudar, né? Eu colocaria em primeiro lugar assim, de que eu preciso, né, para estudar, né? Primeiro, acho que o primeiro de tudo, eu preciso estar disposta a receber conhecimentos, né? Receber informações e transformar essas informações em conhecimentos. E preciso estabelecer o como farei isso, né? Esses fatores fundamentais para o ato de estudar, tem a questão, a disposição também, né? Não adianta ser uma coisa forçada. Nós sabemos que é necessário. Né? Então, vamos deixar um pedacinho do dia para isso. Né? Já tem um pedaço grande do dia, a gente sabe disso. Mas é fundamental. Não adianta a gente falar, eu sei que vocês vão falar, é chato, né, professor? Eu queria fazer outra coisa. Nós também gostaríamos de estar na praia agora, né? Não, mas nós não custa estamos nada. aqui. Mas olha faz que parte da nossa rotina. Mas olha que interessante. Eu poderia estar na praia, como tem alunos que estão assistindo a gente na praia e Mas assistindo. não poderia muito, né? Mas eu poderia estar na praia, lá vamos colocar, mas eu poderia ler um livro, acompanhar. Sim. Não poderia? É uma forma também de você estar. Parece que aquele momento prazer, aquele lazer também é um estudo, né? Arrumar um cantinho a gente sabe que é difícil, né? Nem todo mundo consegue ter o seu quarto, né? Às vezes a gente precisa dividir com os irmãos, assim como eu dividi com irmãos o meu quarto, mas estabeleça um cantinho para você, onde você consiga se concentrar, né? Isso mesmo. Outro ponto, outro tópico que nós vamos aqui colocar é o conscientizar, né? Então, conscientizar-se da capacidade, pode pôr até na tela para eles, então, conscientizar-se da capacidade de organização para estudar. É isso, né? Ter essa capacidade de organizar, né? É muito importante
ser organizado esse início de ano, né? Sim, e é claro que às vezes o meu organizar não é o mesmo que o seu, Jonas, mas ele funciona para mim, certo? Então a gente não está aqui tentando impor, né? A gente está mostrando assim que é preciso ter rotina, é preciso que você entenda que o estudo é fundamental, é preciso que você se conscientize que é preciso ter uma organização e que isso tudo você é capaz também de propor para o seu dia, né? Da forma que seja mais funcional para você. Isso mesmo. Um próximo tópico que nós vamos também comentar aqui, falar, né? Que aí são algumas orientações, pode pôr na telinha, que é compreender, aí ó, vai aparecer para vocês aqui, ó, compreender e aplicar técnicas de estudos na rotina diária. Então, um pouco da nossa orientação aqui que nós vamos passar é algumas técnicas. Como a própria Andréia já comentou para vocês, tem que ver o que é funcional para você, né? Tem que ver o que para você funciona, né, Andréia? Uhum, isso. Eu não sei, não sei se você ainda quer que eu fale agora, por exemplo, para mim como isso acontece. Ah, vamos deixar para depois? Depois? Então tá bom. Então depois Beleza? a gente fala. Então Okay. tá bom. Aí no próximo, o reconhecer, né? Reconhecer a importância da postura protagonista, né? Que aí estudar, você vai ser protagonista nessa ação, né? Em relação à própria aprendizagem. Então assim, é identificar também o que você tem que estudar, como que você vai fazer, é você identificar aquilo. A gente vai falar depois um pouquinho, mas já vou dar um spoiler, que é uma avaliação também, né? Ter uma autoavaliação. Também. E esse protagonismo aí é ir atrás, não é? Não é ficar esperando. O professor é o mediador disso tudo, né? Mas você não precisa ficar esperando cair tudo aí nas suas mãos, né? Vá atrás também, amplie, né? Tudo aquilo que foi proposto no dia, certo? Uma coisa, não sei você, aí eu vou até te perguntar. Ai, meu Deus, que medo. Eu não gostava muito da cobrança. Eu não gostava que me cobravam um determinado, ó, quero que você faça esse horário. Eu não gostava muito disso. Eu acho que talvez esse protagonismo é relacionado a isso, para não existir essa cobrança, né? Exatamente. Eu acho que eu sou do mesmo tipo, desse tipo seu aí, de não querer cobrança. Então, já que eu não queria cobrança, então eu já ia atrás antecipadamente. Assim, o outro não precisa ficar te cobrando nada. E você estabelece, então, por isso que a gente tem, desde o começo a gente está falando que for funcional para você, né? Mas você precisa se mexer. Né? Precisa ir atrás, certo? Isso mesmo. E todo esse processo, né, nós não poderíamos deixar, que é o último ponto, aí como eu já falei para vocês, mas pode pôr na telinha para eles, diretor, que é a avaliação. Incentivar a autoavaliação. Você tem que fazer uma autoavaliação. Uma autoavaliação que eu tinha, André, era a seguinte: geralmente eu estudava mais ou eu tentava fazer mais, geralmente nas matérias que eu tirava nota vermelha. Então eu tentava fazer a minha autoavaliação muito por isso. Então, eu tentava ali mesclar o meu estudo, né? Tentar mesclar a aprendizagem no que eu tinha mais dificuldade. Sim. Não sei se para você também é isso. O que você acha? Não, a mesma coisa. Eu sempre prestei muita atenção nas aulas, né? Isso facilita muito para nós depois. Fazia as anotações. Então, no final daquela aula, já conseguiria saber, mesmo que não tivesse acontecido alguma prova, alguma atividade, já dava para saber, bom, isso aqui eu preciso rever, já fazia uma autoavaliação assim, diariamente, sem ter esse nome autoavaliação, porque, na verdade, nós temos uma diferença boa de idade, né, Jonas? E a minha autoavaliação... Uns 5 anos de diferença. Mais ou menos. E a minha autoavaliação não era só auto minha, era auto da minha mãe também, entendeu? Então, assim, a mãe já dizia, olha, eu que ouço o professor dizer alguma coisa a seu respeito. Então, por isso, assim, nós temos uma diferença grande, mas nós não temos um comportamento diferente, não. Né? Embora talvez você tenha sido cobrado de uma forma mais leve, eu fui cobrado de uma forma mais pesada, mas eu já tinha essa postura de não querer ser cobrada, assim como você, aluno, não gosta de ser cobrado. Então, você não quer ser cobrado? Então, faça. Isso né? mesmo. Mas, olha, eu fui bem cobrado aí, principalmente nos estudos aí. Fui muito cobrado, acho que
o que nós queremos trazer aqui para vocês, acho que essa é um dos temas aqui, principalmente falando agora dessa autoavaliação, é literalmente você olhar para si mesmo, né? Você olhar ali, você se enxergar da seguinte forma: eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso parar durante o dia 30 minutos para fazer uma atividade. E aquela coisinha também, não deixar para a última hora, né? Que é muito importante, né? Isso, não pensar na prova de amanhã e estudar mais ou menos umas 8 horas da noite, né? Para o dia seguinte. Não, esse daí eu ainda falo, se ele estudar ainda 8 horas, olha, eu tenho certeza, você é aluno aí, converse com o seu professor, mande no chat. Se você tiver prova no dia seguinte, que horas que você vai estudar? Geralmente, os alunos estudavam antes da prova. Aí, o aluno aí que estudava antes da prova. O aluno que estudava antes, esse era muito preocupado, né? Geralmente acontece isso, então tem que tomar cuidado com isso, né? Eles têm que responder agora, não tem? Não, vamos colocar uma atividade lá para eles. Eu pensei que eles tinham falado no chat, respondo aí, eu já estou esperando a resposta. Vamos colocar aí, pode pôr na telinha para eles, a gente vai dar um minutinho aí para vocês responderem. O que para vocês é estudar, então? A gente comentou aqui algumas coisas do que mais ou menos a gente já acredita o que é estudar. Então coloca aí para vocês um minutinho, o que é estudar? Bom, Jonas, vou passar algumas respostas. A Pro Luciana colocou que estudar é prestar atenção. A Pro Terezinha colocou que é ler para aprender. A Gabriela, do Pro Mário, colocou aprender coisas novas. A Ana Clara, da Pro Érica, colocou aprender. O que mais? Aprender é não esquecer. Aprender é não esquecer. Muito bom isso. Assim como decorar, né? O decorar, o sentido de decorar, na verdade, quem sabe de cor, sabe de coração. Boa! Não só memorizar. Boa! Essa é o primeiro significado. Se você sabe de cor, você sabe de fato, você sabe de coração, porque cores, né? Latim. Que legal, não sabia dessa não. Por isso que matemática decora, e matemática é um amor, a matéria, né? É demais, mas português é melhor. Ah, você acha? Eu acho. Ah, tá. Tá bom. Cada um na sua, né? Vamos lá. Aprender coisas novas sempre, a Pro Maria Helena. Para a Júlia, do Proéder, é aprender mais. Para a Pro Justina, se preparar para adquirir conhecimento em todas as áreas. Ler é pensar, raciocínio. Estudar é pensar, raciocínio, ler, escrever. A Rafaela colocou. Boa. O de hoje, né, André? Hoje nós estamos aqui na presença ilustre dele, né? Ele aqui é um dos representantes do Centro de Mídias, né? André? Ele, é o Shade. Vou até pedir para o diretor colocar aí, mostrar o Shade. Ele é a nosso mascote aqui nas aulas de língua portuguesa, né? Então, o Shade é a preguiça aqui do CMSP. Então, não tem que ter, né? Ele é só o bicho preguiça. É um bicho preguiça. Mas a gente vai quebrar esse estereótipo aí. É só é um tipo. O Pro de ciências está aqui. O que eu posso falar, Pro? É um tipo de animal? Eu posso falar isso? Pro é de Joel.
Ele tá Pensou aqui. que fosse ficar aí escondidinho, a gente não ia fazer nenhuma pergunta, né, Pro? E para você, o que é estudar? Para mim, é pesquisar, é ampliar o conhecimento, é rever o que foi feito. Acho que a todo momento, uma professora colocou que que estudar é ler. Eu também considero, mas eu estou considerando ler no sentido amplo, leitura de mundo. Né? Então, a gente está sempre lendo. Então, se você não reconhece a situação em que você está, você também não está fazendo uma boa leitura. Né? Então, a todo momento nós estamos aprendendo e estudando. Mas é claro que a gente está falando num sentido mais específico aqui. O que seria estudar? Então, é você ter concentração, é você estar disposto, mesmo que você ache que não precisa daquilo naquele momento. Boa, gostei bastante. Eu acredito muito que estudar, né, tem que ser, aí no caso, né, o que é estudar? Estudar é ter um foco, né, você ter um objetivo. Então, você estudar para um determinado objetivo, que todo mundo acha que estudar é só estudar para a prova. E eu já não acho isso. Estudar é estudar para a vida, para você aprender. Principalmente nas aulas aqui, nós tentamos trazer isso, né? Tentamos trazer que nós utilizamos o conhecimento para a vida, para todo o contexto aí, nós utilizamos o conhecimento no dia a dia. Então, eu acredito que estudar é para isso, é para ter o convívio, beleza? Olha que bonito, a Mariana da ProSônia colocou que é alimentar o conhecimento. Olha que interessante. Boa, é isso mesmo. É isso muito mesmo. Bom. Os professores estão participando bastante também, estão colocando umas respostas bem legais. É que o nosso tempo é bem curto, mas estamos gostando. Muito obrigada, professores. Então, já vamos correr, senão a gente fica para trás, né? Então, já vou colocar o próximo aí, um minutinho para vocês responderem. Para que, então, estudar? Já até me antecipei aqui, já dei um spoiler aí para vocês. Então, para que estudar? Um minutinho e a gente já retorna. Bom, Jonas, algumas respostas aqui. Hein? O Kevin da ProSandra colocou estudar para ter profissão e ser inteligente. O Lucas do Pro Rafa colocou para ter um emprego bom. Jaque, acho que é Jaque, da Pro Érica, ter um futuro melhor na escola INA. Deve ser isso. Ela está preocupada. Ela está preocupada com os estudos. Para se preparar para a vida e o mundo do trabalho, disse a Pro Justina. Para ter um futuro próspero e promissor. Isso foi o Pro Ezequiel. A Pro ou a Pro, não sei, Valdevani. Estudamos para sairmos das trevas da escuridão para ver a luz. Já foi para um outro olhar, né? Uhum. Mas é isso, a ideia no para que estudar, né? Ela vem, no caso aí, como nós falamos anteriormente, no que é estudar, né? Então, é uma coisa sempre está ligada à outra. Para você, o que é? Para que estudar, né? O que você acha? Para mim? Eu acho que é principalmente para que não sejamos ludibriados. Boa, verdade. Isso é o mais importante. Eu acho que eu estou pensando na atualidade. Então, quem está fazendo uma leitura boa do que está acontecendo, eu falo em termos gerais, e consegue soluções para sair dessa situação, eu acho que essas pessoas estão estudando
nesse sentido. Não, Não necessariamente, a gente sabe que a gente está falando para o aluno, porque ele que está dentro da escola, mas a gente tem aquele que não está na escola, mas não significa que ele não seja letrado, né? Não, e você falou tudo, literalmente é estudar para conviver em sociedade, né? Sim. Estar na sociedade ali, como você falou do ser ludibriado, é também não ser passado para trás, etc, né? Uhum. Acredito também muito nisso, acho que é muito esse caminho. Como o nosso tempo é bem curtinho, agora nós vamos passar algumas coisas aí que é importante. Então, como você estuda, né? Então aí vai aparecer para vocês, como você estuda. É importante o como você estuda, é a forma com que você vai fazer as coisas, né? O que você acha, Andréia, do como você estuda? Por que a importância? Não, do como. Como que Então, você mas por que estuda? essa importância? E Ou você quer saber como eu estudo? como que você estuda? Eu gosto de fazer anotações. Boa. Para mim, resolve bastante. Assistir só para mim, por exemplo, se eu tivesse no lugar de vocês, eu sempre estaria com um caderninho, com uma folhinha e com a minha caneta, meu lápis, fazendo as minhas anotações. Isso para mim resolve, mas isso é para mim. Isso é super importante. Por quê? Porque eu vou acompanhando o raciocínio da aula. Então, se eu for retomar aquilo, eu vou lembrar qual foi o caminho percorrido, certo? Porque pode ter ficado alguma coisa para trás, mas eu consigo lembrar do caminho que eu percorri, porque as anotações foram feitas por mim, certo? Entendi. Eu já tenho outra ideia eu já estudo de uma outra forma. Eu preciso fazer exercícios, eu preciso executar. Então, assim, por exemplo, eu preciso, como, por exemplo, estou assistindo uma aula de matemática, uma aula de língua portuguesa, ou qualquer aula que seja. Eu preciso de algum exercício ali, tentar praticar para eu conseguir estudar. Então, eu já tenho essa de, vamos tentar fazer exercício, não sei se é porque eu sou professor de matemática, pode ser, mas eu penso muito, eu tento executar dessa forma. Uhum. Tem que ser, o seu prático é com exercícios, o meu prático, lógico que existem os exercícios também, mas pelas anotações. Né, num primeiro momento, pelas anotações. Não, e é importante isso, que eu vou até pedir para o diretor já colocar na telinha o próximo slide, que é referente ao ato de estudar, né? Então, a forma com que você faz relaciona muito a esse ato. Então, tá assim, ó, pensando na escola, né, no início do século XX, né? Pensando na escola no início do século XX e no início do século XXI, que é o que nós estamos agora. O que foi agregado durante esse período, né? Então, nós temos que pensar muito aí. O que você acha que agregou muito ao longo desse período? O que você acredita? Bom, vou falar em termos da questão do aluno, da liberdade de perguntas que o aluno tem. Isso é muito legal. Acho que você é de uma fase que já podia perguntar mais. A minha já não podia perguntar tanto. Esse protagonismo, então, o professor não é o detentor mais do saber, ele é o mediador, mas não significa que ele não precise estar em constante também evolução acadêmica aí. Não, você falou tudo, inclusive a professora Márcia colocou aqui, que é a liberdade de expressão. Sim, que é dos alunos, né? Na minha época a gente não tinha, por exemplo, eu vou falar rapidinho, língua portuguesa. Eu chegava, não estou falando, criticando meu professor, era o que a gente tinha, era do jeito que era para ser feito. Mas eu chegava na aula de língua portuguesa, existia a lousa da frente e a lousa do fundo cheia. Então a gente chegava, e como nós trocávamos de sala, né? Então o professor punha uma vez aquilo e ficava o dia inteiro. Não estou criticando mais uma vez, mas era o jeito que a gente fazia, era o jeito que era para ser feito. Hoje não, a gente tem uma interação, a gente já sabe que a construção do conhecimento se dá pela interação, né? Então, por isso, o professor é o mediador, ok? Isso acho que é o de principal para mim. Isso mesmo. E além disso, né, acredito que o Centro de Mídias também é o caminho, vou até pedir para ir pro diretor colocar na telinha. Então aí está uma escola aí do século XX, né? A ideia de como estudar, tal e etc. E aí nós temos a ideia da inserção. Eu acredito muito que nesse século XXI nós estamos agora conseguindo, né, inserir muitas coisas tecnológicas. Então, por exemplo, eu vou até brincar com você agora. Ai, meu Deus, que medo. Eu era na época, a minha professora me entregava as provas no mimeógrafo.
Ah, Agora já é impressa. já. É diferente, né? Então é uma evolução, é uma tecnologia aí. E essa diferença que nós estamos mudando a cara da escola, não é isso? Uhum. E nem papel mais agora a gente acaba levando. Né? Agora a gente está no meio digital, né? Nem papel mais a gente precisa gastar agora. Mas eu posso falar só uma coisa. Eu gostava de sentir o cheirinho do álcool do mimeógrafo. E aí, só para continuar, aí tem algumas técnicas de estudos, né? Então a ideia aí das técnicas é mais ou menos dividida quase que em duas, né? Algumas delas, né? Então a técnica da análise, como você colocou, a leitura, as anotações, né? Grifar, então você tem o texto, você tem o material. E tem as técnicas de síntese, né? Que é você montar um esquema, mapas conceituais, aquele mapa mental que você pode fazer, resumos, que é muito importante para isso. Agora, técnicas de síntese, elas não são tão simples assim. Porque se você não estiver sabendo sobre o conteúdo, como é que você vai escolher o que é importante daquilo? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Não é o copia e cole, sabe? Aquele texto que parece um quebra-cabeça, que você foi pegando partes. Não. É o saber sobre o conteúdo e depois resumir aquilo. Isso mesmo. E só para encerrar a aula, pode pôr na telinha para eles, diretor? Então, tenham sempre aí, ó, se vocês quiserem, até podem printar. Então, escolham metas aí, ó, metas possíveis. Pensar em curto, médio e longo prazo, não ter medo de errar, aí ó, muito importante, e fazer uma autoavaliação. Então, faça essas coisas que é muito importante, né, Andréia? Muito. Principalmente eu vou focar, não ter medo de errar. Beleza, boa. A gente não tem uma cultura de partir para o acerto, aliás, partir do erro para o acerto. A gente não tem, a gente não lida bem com isso, não. Isso mesmo. Então, já para finalizar a aula, põe lá a nossa avaliação. O que vocês acharam dessa aula? Avaliem lá. O que vocês acharam da participação do Shade aqui na aula, né, Andréia? Também. Então, coloquem lá. Obrigado, rapaziada. Tchau, tchau. Beijo, até a próxima.